Estamos aqui com mais um episódio do Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapalá. E Abraham Huang. Show de bola. Vamos falar hoje sobre paternidade na prática. Estamos numa série falando sobre humildade. Semana passada a gente publicou um episódio em paternidade na prática, falando sobre humildade. Hoje vai ser de pai para filho. Então o foco hoje é você que ainda não é pai. Então você tem aí os seus 18, 19, 32. Você que ainda... Você pode estar casado, mas ainda não é pai. Então é um conselho de pai para filho. Conselho que nós damos nessa área de humildade. Beleza? Beleza. Tá bom. Felipe, o que você traz para a gente aí de humildade de pai para filho? Tá bom. Então, a gente disse no último episódio sobre essa relação da humildade como próximo ao chão, né? Que é onde você tem uma posição de simplicidade e reconhecimento total da sua condição. Eu queria começar aqui com uma pergunta sobre a relação da identidade do homem com relação à humildade. Você não consegue falar de novo a definição de humildade? Fala. Fala aí. Definição de humildade. Definição não, né? É a etimologia da palavra, né? É a origem da palavra. Origem. Deriva de humus, que significa terra ou solo. Isso remete à ideia de estar próximo ao chão, simbolizando alguém que não se exalta, mas se mantém em uma posição de simplicidade e reconhecimento de sua condição. Tá bom. Como é que eu conecto isso com identidade? Eu lembro que a gente tinha comentado que para mim eu tinha pensado em pé no chão. Para mim, humildade está relacionado com alguém que entende quem é, sabe quem é. Antigamente, eu até confundia muito humildade com modéstia. Modéstia é a pessoa que não se exibe e não se ensoberbece. Isso é o cara que é modesto. Humilde, hoje, eu já entendo que é o cara que sabe quem ele é e por isso não precisa ser arrogante. Ele está seguro, ele sabe quem ele é. Então, ele tem o pé no chão, simples. Então, assim, o cara... Ele pode ser um gênio e pode ser humilde. Não quer dizer que ele fala assim, não, você é um gênio, você tem o QI de 180? Não, todo mundo tem. Não, você é um gênio. Diferente de você falar, você é um gênio, o cara fala, sou. Sou mesmo, e você é burro. Não. O correto para mim, o humilde, é você tem quanto de QI? Por que você quer saber? Não, é importante aqui fazer uma pesquisa. Não, tenho 180. Nossa, é bastante. De fato, é bastante. Carrega responsabilidades, carrega facilidades. É quem eu sou. Então, se você pedir para eu resolver um problema, talvez eu vou ter mais facilidade, mas eu tenho minhas dificuldades também. Geralmente vem com algum nível de autismo, sabe? Sei lá. Se eu tivesse uma super habilidade, estaria muito mais relacionada a relacionamento e comunicação do que essas... É tudo tão complexo nessa parte de... É que nessa parte de estudo, normalmente está ligado à lógica, matemática, Isso. Memória. Não sou um gênio. Bom, de qualquer forma, vamos imaginar que eu fosse. Então, Antônio, você é um gênio? Sou. E daí? Eu acho a humildade está em você entender quem você é. O que você está? Vocês querem mudar essa... Tá, eu acho que essa... vamos parar com isso. Tá estranho, Zé. Dá uma pessoa de exemplo. Tá eu acho que é melhor. Tá melhor, bom, porque tá tá bom. esquisito. Usa o nome, sei lá, Matheus. Mano, os caras é um pior que o outro, né, velho? Meu Deus. Caraca. Eu tô zoando, mas eu acho mais legal jogar com uma ou outra pessoa mesmo. Mesmo que seja da mesa. Não, usa outro. Não, mas... Você pegar aquele exemplo prático. Mas não tem problema. Einstein. Tô zoando. Mas não tem problema, pode expor. É que a genialidade não é o melhor, mas... Putz, calma, vai ficar difícil para você editar, mas você vai conseguir. Pega um exemplo que é mais qualitativo. Você foi muito no quantitativo, eu acho. O cara é muito... Né, sei lá, o cara canta bem, toca bem uma música. Vocês lembram uma vez, ó, vou falar o que eu acho que é humildade. Uma vez eu estava subindo, eu lembro onde eu estava, porque eu acho que foi uma epifania. Estava subindo ali uma rua, ia chegar na Paulista, e aí eu pensei, me veio uma frase tonta do tipo, nossa, eu sou o máximo. Olha, antes de vocês começarem a rir. Uhum. Tá.
Ao mesmo tempo que veio essa, me veio uma segunda frase que eu acho que a gente... Não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho uma certa esquizofrenia que eu fico tendo discussões na minha cabeça. Veio uma segunda frase e falou assim, quem você pensa que é? Para achar que você é o máximo. E aí isso desenvolveu para uma discussãozinha dentro da minha cabeça, eu andando no meio da rua, e aí eu até pensei, cara, eu tinha que escrever um conto sobre isso. Porque imagina se você tô conversando com você, e eu falo assim, eu me acho o máximo. E aí você fala, mas por que você se acha o máximo? Daí eu falo assim, cara, porque eu acho que eu sou, porque dentro do que eu sou o melhor do que eu posso ser. Agora o ponto é, por que você não se acha, entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas que são humildes, no sentido de que sabem quem são julgadas porque não tem essa falsa modéstia de ficar falando, mas eu não. Não, cara, entenda quem você é. Se eu acho que eu sou o máximo, eu acho que você também é, entendeu? Se eu tenho as minhas habilidades e eu tenho orgulho delas, orgulho no sentido bom, do tipo, eu sou feliz por ter as minhas habilidades, foi assim que Deus me fez, eu me orgulho pelas suas também. Eu não preciso te diminuir ou então falar que você não é o que você claramente é para que eu me sinta melhor, entendeu? Então, para mim, humildade vai para esse lado de, caraca, você é bom em contabilidade, em finanças e tal, eu sou melhor em outras áreas, o Abraham... Tony, eu acho que uma coisa legal, acho que tudo bem. Você trouxe essa definição, essa expressão, e me veio aqui muito forte. É a pessoa que tem esse entendimento e está contente com isso, tem um contentamento. E, cara, o cara que é contente com isso, ele vai ser contente com você também. Sim. Com N situações. Faz muito sentido. Para um cara que é jovem, onde que isso pega? A humildade brother, entenda quem você é, contente-se com quem você é hoje, não se satisfaça, busque melhorar, mas, cara, você é quem você é, entendeu? Existe um contentamento, uma felicidade, uma alegria, um orgulho de ser assim. Tenha isso. E se alguém vier, porque você está feliz por quem você é, se alguém falar, você é convencido, brother, não se deixa abalar por isso, porque... Uma coisa é você ficar se exaltando e se exibindo. Se você não está fazendo isso, você só está feliz com quem você é. As pessoas não têm que ter acesso às suas emoções ou acesso à sua segurança, porque elas são inseguras. Sabe? Esse negócio de bullying, assim. Caraca. O cara que é inseguro, deixa ele para lá. Meu filho, sei lá, meu filho e minha filha, uma época eu estava crescendo muito e eles estavam inseguros e vieram conversar comigo. Assim, pai, mas acho que foi o Toys que falou, pai, eu sou normal? Caraca. Porque ele estava ficando muito grande. Eu falei, filho, você é lindo, cara. É muito legal ser alto. Daí, com a Elisa eu fiz a mesma coisa e ela começou a tirar sarro de quem não era alto. Eu falei, aí tá errado. É exatamente aí que pega, entendeu? A Elisa eu corrigi a insegurança e ela se cresceu. Eu falei, você pode parar. Você tem que ser feliz e se orgulhar de quem você é, do seu tamanho. Eu acho lindo, mas não tem problema nenhum não ser alto. Então, teve uma correção de rumo, que é exatamente esse ponto, entendeu? Ela foi de inseguro para exibida. Aí eu cortei. Você fala um negócio. Eu ia falar sobre... Eu vejo uma separação aqui, né? A realidade da humildade e o julgamento da humildade. Eu acho que às vezes a gente é muito rápido em também trazer julgamento, e o julgamento ele tem um viés, né? O viés cultural, a gente estava falando disso, né? No Brasil tem a modéstia que a gente gosta. Você estava falando que nos Estados Unidos a galera gosta de ser confiante. Então, eu sei fazer essa atividade. Aqui a gente já, não sei, talvez tenha outra pessoa. Mas eu acho que quando a gente consegue separar os dois, né? O julgamento da humildade, da real humildade, o que é realmente a humildade, acho que a gente começa a ir para um lugar de conseguir trazer, eu acho que um pouco de paz para o coração também, porque acho que na sociedade a gente vive, talvez às vezes até buscando essa humildade. Eu estou lendo um livro que é a bibliografia do dono do Walmart, que é o Sam Walton. E ele é muito engraçado, porque você vê, ele veio de baixo realmente, e você começa a ver humildade na vida dele reconhecer a origem de onde ele vem. Só que lendo o livro, eu também esses dias estava vendo outros casos e até pessoas que já foram ricas e conseguiram multiplicar mais aquilo que tem. E a pessoa... Aí é até um bom ponto para a gente discutir, porque você vê o cara que reconhece a origem sendo humilde. Só que esse cara que ele já veio de uma origem melhor,
Por que ele não... Às vezes o nosso julgamento é olhar porque ele é rico, ele não é humilde. Olha a relação do julgamento. Mas daí também tem acho que é uma corrupção da palavra aqui no Brasil, que a gente conectou humildade com pobreza. Não foi? Não, o cara é mais humilde. Sim. Não. O cara pode ser mais pobre. Mais humilde é que a palavra passou a ter esse significado aqui no Brasil. Mas está errado, né? Mas eu ainda vejo Mas que... é disso que você está falando? Não? Tem uma relação, mas eu ainda vejo que assim, eu sei de onde eu vim. Eu vim do Rio Pequeno. Eu sei a minha origem. Little River. Mas e se o cara veio da Oscar Freire? Entendeu? Eu sei de onde eu vim. Vim da Oscar Freire. Entende? A própria relação de onde veio, eu acho que o julgamento ele começa a ser... Estou tentando trazer a profundidade mesmo, porque às vezes a gente quer relacionar ainda para um lado humilde da coisa, que tem a ver com a relação da riqueza, tem a ver com a relação de uma origem mais simples, talvez, com a simplicidade. Sabe uma coisa, cara? Eu ouvi naquele podcast lá, o Founders, a biografia do cara que é o Joseph Kennedy, que é o pai do Kennedy que foi presidente. Caraca. O Joseph Kennedy veio do nada, ele ganhou dinheiro, o objetivo dele era ganhar dinheiro para que os filhos não precisassem ganhar dinheiro e pudessem ter uma carreira de serviço público. Então ele achava uma coisa da hora que era assim, eu vou ralar aqui, vou fazer esse trabalho sujo de ganhar dinheiro, porque meus filhos vão servir a nação. Top. E funcionou, o filho dele foi presidente. Aí, então, ele era, acho que ele chegou a ser o 10º cara mais rico dos Estados Unidos. Do nada, o cara veio do nada. E trabalhava muito, genial Pai e tal. ou filho? O pai. Joseph. O Joseph. Daí o Joseph, o que ele fez? Ele montou, com a fortuna, ele montou um trust, uma fundação não. Ele colocou tudo num fundo e que os filhos e netos só podiam tirar os juros. Os dividendos ou rendimento. Não podia mexer no principal. E assim ele travou para que não tivesse nenhum doido filho ou neto que gastasse tudo. E eles iam ter dinheiro suficiente, porque era uma fortuna gigantesca, iam poder viver bem e poder servir a nação. O cara que... Então imagina o filho do Joseph. Um deles foi o próprio Kennedy. O John, o JFK. O John nasce numa condição de rico, mas ele já nasce com uma missão, entendeu? O problema é você pegar o moleque, ele nasce rico e você fala, tá bom já, você não precisa fazer mais nada, agora é só você aproveitar a riqueza. A diferença é você nasceu rico, mas você já nasceu com uma responsabilidade. Você pode não ter que correr atrás do dinheiro, mas isso que está sendo proporcionado para você te coloca na posição de você correr atrás de outras coisas, entendeu? Você vai precisar estudar, você vai ter influência. Caraca. Você vai ter que forjar o seu caráter. Dependência. Você vai estar o tempo todo no holofote, você vai ter que ter outra preocupação. Caramba, agora para mim você relacionou identidade e também propósito, então. Sim. Tem a ver com... Porque imagina o seguinte, imagina que você veio do Rio Pequeno, então você constrói uma fortuna. Glória a Deus. O seu filho não vai ter que construir a fortuna. Você já construiu. Se você fizer direito, talvez ele não vai ter que passar pelo que você passou. Mas se você não ampliar a visão do moleque e ele ficar com a mesma visão que você tinha antes, estragou, entendeu? Inclusive o Joe Kennedy ele não conseguiu fazer com todos os filhos isso. Não dá, é difícil. Um vai, outro não vai, é difícil, porque não está no seu controle. Sim. Mas o ideal você não vai convencer o seu filho, enganar ele que ele não é quem ele é, entendeu? Você tem que trazer a realidade de quem ele é. E aí, agora você tem uma responsabilidade. Eu falo para os meus filhos, você tem essa facilidade, você mora nessa casa, você tem essa família estruturada, você tem um pai amoroso com você, Para que isso tudo? Cara, você tem aqui um teto, que é o seu piso, que você vai construir daqui para cima. Você não precisa fazer o que eu fiz, mas eu espero que você faça muito mais, entendeu? E quais são os benefícios para um jovem ser humilde? Não sei, o que você acha aí, Bruno? Você gosta de fazer a pergunta bem ampla, né? Vamos de novo usar aqui a base do que o Antônio trouxe por último. Você, trazendo esses valores claros, já começa a definir identidade. E, cara, pensa que
metade, sei lá, pelo menos as pessoas ao meu redor escutam muito. Cara, não sei qual que é o propósito, não sei qual que é a minha identidade. Cara, metade do tempo as pessoas estão buscando preencher esse vazio. E quando você traz humildade nesse sentido de saber quem você é, meu amigo, você já está milhas à frente. E nós, como pais, queremos deixar os nossos filhos milhas à frente, para eles não perderem tempo repetindo nossos erros, nossas inseguranças, dando voltas em lugares desnecessários. Então, trazer esse conceito de humildade dentro do que a gente está falando nesse episódio, de saber quem ele é, você adianta muitos passos na vida desse filho e permite que ele possa replicar isso agora para os lados também. Porque a gente está num episódio falando com você que não é pai ainda, tal. Cara, quem está escutando esse episódio é quem está vivendo esse processo. E provavelmente essa pessoa que está escutando isso está talvez com uma crise de identidade, sim, uma crise de insegurança, uma crise de não sei qual que é o propósito da minha vida. Você consegue vacinar várias dessas crises. Eu enquanto você estava falando, estava pensando aqui. Talvez quem está ouvindo isso daqui serve para a gente também, para qualquer um. Você consegue identificar a doença através dos sintomas. Se você está muito inseguro, se você está com muita dúvida da sua capacidade, se você está com muita dúvida se você é legal ou não, é capaz ou não, é bonito ou não, sabe, todas essas dúvidas. Se você consegue ver esse monte de dúvida rondando a sua cabeça 24/7, cara, talvez você tenha um problema na sua identidade. E você identificar que isso pode ser um problema e que você pode ter esse problema hoje, eu acho que já é metade do caminho. Que bom, você conseguiu identificar. Agora, como corrigir isso? Caraca, eu não acho que é a solução para todos os problemas, mas, cara, entender de onde você veio, entender quem são seus pais, entender qual que é a sua condição, entender mesmo, cara, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou... entender e identificar quais são as suas fortalezas, no que você é bom, o que você é melhor do que os outros, pode ser qualquer coisa. Entender onde você não é bom. É como se você fosse intencionalmente preenchendo lacunas num desenho que hoje é um negócio meio cinzento, sabe? Eu tenho um exemplo da minha vida, cara. Como vocês sabem, eu tenho origem coreana. E ter nascido coreano, filho de imigrante, na década de 80, não foi um cenário confortável. E dentro do meu contexto, era mais fácil eu ter nascido ou estar inserido dentro de um contexto japonês, que é uma imigração mais antiga, os pais falam bem português, a maioria os pais têm uma profissão bem definida. Então, meus amigos japoneses, eles tinham uma certa vantagem em saber o que eles queriam de carreira, podiam discutir isso com os pais. Cara, eu tinha barreira de língua até com meus pais. Eu não tinha um nível de coreano tão fluente para ter discussões mais profundas. E, cara, isso, na verdade, me levou num lugar de uma crise de identidade, que eu nem sabia que era uma crise de identidade, porque, para mim, moleque, tanto faz, onde eu não queria mais ser coreano. Falei, cara, eu tinha raiva de ser coreano. Falei, mano, é um esforço adicional que eu tenho em comparação a outras pessoas para fazer o mínimo. E isso me incomodava. Eu fui ter essa cura na vida adulta. Caraca. E aí é como se um peso tivesse saído de mim. E, cara, o que mudou na minha vida reconhecer que eu sou um coreano? Nada, não mudou nada. Mas a minha vida ficou uma tonelada mais fácil de operar. Não, fica melhor. Eu tive a mesma crise por ser tão alto. Caraca, chamava atenção. Os outros, às vezes, o corpo se formava mais cedo. A pura verdade. Porque tem traumas do passado que você não tem o que fazer com eles. Ou você integra eles, ou seja, você olha, que é o que, a respeito da identidade. Pega, põe na luz e olha. O que é? Entendi agora. É o medo de ser... Ou a raiva de ser coreano, porque eu não sou igual a todo mundo. Ou então, a minha raiva de ser alto também é de não ser igual a todo mundo. A sua raiva de não ter pai é de não ser igual a todo mundo. Todo mundo, nessa idade, quer ser igual a todo mundo. Você quer se esconder na multidão. O que te destaca negativamente... Pertencer ao Exato. grupo. Então, você tem que olhar aquilo ali e falar, é isso aqui. Tá bom. Faz parte de mim.
paciência. Tem prós, tem contras. É a minha vida. Então, encaminhamos aqui para mais um final de um episódio. A gente falou hoje sobre a humildade com relação de pai para filho e a questão da identidade. E a gente queria despedir aqui. Obrigado por você ter assistido. É isso. É isso. Um abraço. Valeu. Um abraço.